Deixa eu te fazer uma pergunta simples, daquelas que você responde no automático, sem pensar muito. Onde está hoje o dinheiro mais seguro do Brasil? Não responde em voz alta. Eu sei qual foi a resposta que passou na sua cabeça. E o problema não é a resposta em si. O problema é a rapidez com que ela veio. Porque quando uma resposta vem rápido demais, geralmente ela não veio do raciocínio. Ela veio do condicionamento. Veio de anos ouvindo as mesmas frases, das mesmas pessoas, repetidas como se fossem leis da natureza. E é exatamente essa resposta automática que vai custar caro em 2026. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, que passaram a vida inteira fazendo tudo certo. Acordaram cedo, economizaram, evitaram dívidas, jogaram dentro das regras. E mesmo assim, quando falamos de dinheiro, elas entregam a decisão mais importante da vida para o piloto automático. O cérebro humano adora atalhos. Quando algo é rotulado como seguro, o cérebro relaxa. Ele para de questionar. Ele para de comparar. Ele para de vigiar. E é nesse momento que o perigo começa. Não com uma queda brusca, não com um desastre visível, mas com um silêncio confortável demais. Quando todo mundo corre para o mesmo lugar, esse lugar deixa de ser refúgio e vira armadilha. Sempre foi assim. No mercado, na vida, em qualquer sistema. Segurança em excesso atrai multidão. Multidão cria distorção. E distorção cobra seu preço mais tarde. Nunca na hora em que as 100% pessoas estão se sentindo tranquilas. O que me preocupa não é quem assume risco consciente. O que me preocupa é quem acha que não está correndo risco nenhum. Porque essas pessoas dormem tranquilas enquanto o dinheiro delas trabalha contra elas, dia após dia, sem fazer barulho, sem dar aviso, sem provocar medo suficiente para acordar. E se você está se sentindo um pouco incomodado agora? Ótimo! Esse desconforto é saudável. Ele é o sinal de que algo dentro de você percebeu que talvez, só talvez, aquilo que sempre foi tratado como seguro não seja tão seguro assim quando todo mundo pensa igual. Em 2026, o maior erro não vai ser ousar demais. Vai ser confiar demais. Confiar em rótulos, em tradições, em frases prontas que funcionaram no passado, mas que não foram feitas para o mundo que está se formando agora. E quem não percebe isso cedo, paga depois, sem entender exatamente onde errou. Agora, presta atenção em uma coisa importante, porque isso muda completamente a forma como você deve olhar para o seu próprio dinheiro. Você não chegou até aqui por ignorância. Você não é desinformado, e muito menos preguiçoso. O que acontece com você acontece com milhões de brasileiros. Isso não é falta de inteligência. É condicionamento puro. Desde cedo, te ensinaram que segurança vem antes de tudo, que arriscar é coisa de irresponsável, que o certo é proteger, conservar, não mexer. Essas frases não surgiram do nada. Elas nasceram do medo. Medo real, vivido na pele por quem passou por inflação fora de controle, por mudanças repentinas de regra, por decisões que destruíram economias inteiras da noite para o dia. Então, o cérebro faz o que ele sabe fazer melhor. Tenta te proteger. Ele cria associações simples. Seguro é bom. Novo é perigoso. Garantido é correto. Diferente é ameaça. O problema é que o cérebro não acompanha o ritmo do sistema financeiro. Ele continua reagindo como se estivesse nos anos 80, 90, enquanto o mundo já virou outra coisa. Eu não culpo ninguém por pensar assim. Pelo contrário, esse pensamento manteve muita gente viva financeiramente por décadas. Ele evitou excessos, salvou famílias de decisões ruins, impediu apostas cegas. Só que existe um momento em que uma estratégia de defesa começa a virar uma prisão. E a maioria das pessoas não percebe quando cruza essa linha. Você acorda cedo, trabalha duro, cumpre suas obrigações. No fim do mês,
Sente até um certo orgulho por não ter feito nenhuma loucura com o dinheiro. Essa sensação é confortável. Ela dá paz. Mas conforto financeiro não é sinônimo de proteção financeira. Muitas vezes é exatamente o oposto. O mundo não está parado enquanto você tenta se proteger dele. As regras mudam silenciosamente. Os incentivos mudam. Os custos mudam. E quando você mantém o mesmo comportamento por muito tempo, apenas porque ele te faz sentir seguro, você começa a pagar um preço invisível. Não dói no começo. Não assusta. Não chama a atenção. E é por isso que tanta gente só percebe tarde demais. Não houve um erro gritante. Não houve uma decisão absurda. Houve apenas repetição. Repetir o que sempre foi feito. Repetir o que todo mundo aprova. Repetir o que parece sensato demais para ser questionado. Então, deixa eu ser claro com você. Se existe algo errado, não é você. É o ambiente que mudou. É o jogo que ficou mais sofisticado, enquanto a maioria continua jogando com as mesmas regras mentais de sempre. E quando o jogo muda, insistir na velha lógica não é prudência. É atraso, disfarçado de cautela. Entender isso não te torna imprudente, te torna consciente. E consciência, hoje, vale mais do que qualquer promessa de segurança fácil. No Brasil, segurança nunca foi apenas uma escolha racional. Ela virou uma resposta emocional, um reflexo, um mecanismo de defesa criado depois de muita pancada. Aqui, dinheiro nunca significou apenas prosperidade. Significou sobrevivência. Quem viveu inflação descontrolada sabe exatamente do que eu estou falando. Você recebia o salário e ele já estava perdendo valor antes mesmo de chegar em casa. Quem viveu mudanças repentinas de regra aprendeu, do jeito mais duro possível, que o que era permitido ontem podia virar erro amanhã. Quem viu planos econômicos, confisco, instabilidade política, aprendeu a desconfiar de qualquer coisa que parecesse diferente demais. Então, o brasileiro não investe pensando em crescer. Ele investe pensando em não se ferrar. Essa é a verdade. A pergunta não é quanto isso pode render. A pergunta é: isso pode dar problema? E essa pergunta molda tudo. Molda decisões, molda conversas de família, molda conselhos passados de pai para filho. Esse medo não é fraqueza. Ele é memória. Ele é histórico. Ele está entranhado na forma como o brasileiro se relaciona com dinheiro. Só que o sistema financeiro moderno não respeita trauma. Ele não se importa com o que aconteceu no passado. Ele reage ao comportamento coletivo no presente. Quando milhões de pessoas tomam decisões movidas pelo mesmo medo, o mintuzeria. Resultado não é proteção, é concentração. E concentração no mercado quase sempre gera distorção. Preços se ajustam, regras silenciosas mudam, e quem acredita que está apenas se protegendo, na prática, está pagando um pedágio invisível para manter essa sensação de segurança. O mais cruel disso tudo é que o prejuízo não aparece como um tombo. Ele aparece como estagnação. Você olha para trás depois de alguns anos e percebe que trabalhou mais, ganhou mais, economizou mais, mas a vida não andou na mesma proporção. O dinheiro ficou parado enquanto tudo ao redor ficou mais caro. E quando alguém aponta isso, a reação imediata é defensiva. Pelo menos eu não perdi. Essa frase é quase um mantra nacional. Ela acalma, ela justifica, ela encerra a conversa. Só que ela também fecha os olhos para uma verdade desconfortável. Não perder nominalmente não significa não perder de verdade. No Brasil, o medo virou bússola. E toda vez que o medo guia decisões financeiras por tempo demais, ele começa a te levar sempre para os mesmos lugares. Lugares conhecidos, aprovados socialmente, elogiados no almoço de domingo. Mas conhecidos não significa seguros. Significa apenas familiares. E o mercado sabe disso. Ele sempre soube.
Ele se adapta ao comportamento médio. Ele recompensa quem pensa antes do consenso e cobra de quem se esconde dentro dele. O brasileiro aprendeu a fugir do risco visível. Agora, sem perceber, está exposto ao risco silencioso. Existe um momento perigoso na vida financeira de qualquer pessoa. Não é quando ela perde dinheiro. Não é quando ela erra feio. É quando ela começa a se sentir validada demais. Quando todo mundo ao redor concorda com ela. Quando não há questionamento, apenas aprovação. No Brasil, isso acontece o tempo todo. Basta você mencionar onde está o seu dinheiro e, imediatamente, alguém diz que você está certo. O gerente concorda. O cunhado aprova. O grupo da família manda um joinha. Quando isso acontece, o cérebro entende uma mensagem simples. Pode relaxar. Está tudo sob controle. Só que o mercado não funciona com base em aprovação social. Ele não recompensa decisões populares. Ele reage ao fluxo, reage à repetição, reage ao excesso de conforto coletivo. Quando um comportamento vira consenso absoluto, ele deixa de ser vantagem e passa a ser alvo. Toda ilusão coletiva nasce assim. Não começa com mentira. Começa com verdade antiga, algo que funcionou por muito tempo, algo que protegeu muita gente. O problema é que o sistema muda, mas a crença permanece. E quanto mais pessoas repetem essa crença, mais difícil fica questioná-la. O consenso é sedutor, porque ele tira o peso da responsabilidade individual. Se todo mundo faz, o erro deixa de parecer erro. Se der errado, a culpa se dilui. Mas o dinheiro não se importa com culpa compartilhada. Ele responde apenas a resultado. Quando bancos recomendam, quando especialistas repetem, quando a mídia trata como óbvio, o investidor comum sente alívio. Finalmente, algo simples. Algo que não exige estudo, comparação, desconforto. Algo que não exige decisão difícil. E exatamente aí mora o problema. Nada que é óbvio para todos continua eficiente por muito tempo. Nada que é amplamente defendido mantém a mesma lógica de retorno. O consenso cria distorções silenciosas. Ele empurra milhões para o mesmo lado do barco. E quando todo mundo se inclina na mesma direção, o equilíbrio some. O mais perigoso é que isso não soa como risco. Soa como prudência. Soa como maturidade. Soa como responsabilidade. Você não se sente ousado. Você se sente correto. E esse sentimento de correção bloqueia a curiosidade, bloqueia a análise, bloqueia a pergunta mais importante de todas. Por que isso ainda funciona? Quando ninguém mais faz essa pergunta, o sistema começa a cobrar. Não com alarde, não com manchete, mas com ajustes pequenos, graduais, quase invisíveis. O consenso não quebra de uma vez. Ele corrói aos poucos, e quem está dentro dele só percebe quando sair já dói mais do que ficar. A ilusão coletiva não é acreditar em algo errado. É continuar acreditando depois que aquilo deixou de ser verdade. Quando as pessoas usam a palavra seguro, elas quase nunca estão falando de dinheiro. Estão falando de emoção. Estão falando da sensação de não precisar pensar demais, de não precisar explicar, de não precisar se justificar. Seguro, na prática, virou sinônimo de confortável. Algo é chamado de seguro quando não exige atenção diária, quando não provoca dúvida, quando não obriga você a admitir que talvez precise aprender algo novo. É o tipo de escolha que permite seguir a vida sem desconforto mental. E o sistema financeiro adora quando você pensa assim. Em 2026, tudo que não exige pensamento vira alvo fácil. Porque enquanto você descansa, alguém do outro lado está ajustando as regras, ajustando taxas, ajustando incentivos, ajustando expectativas. E faz isso sabendo que a maioria não vai se mover, justamente porque acredita estar protegida. O problema não é escolher algo estável. O problema é escolher algo estável pelos motivos errados.
Quando a decisão nasce do desejo de evitar desconforto, ela deixa de ser estratégica. Ela vira hábito. E hábito, no mercado, é previsível. E tudo que é previsível pode ser explorado. Você não precisa de uma crise para perder dinheiro. Basta ficar parado tempo demais enquanto o mundo muda ao redor. O custo de vida sobe, a moeda perde força, as oportunidades se deslocam. E o seu dinheiro, quieto, se transforma, lentamente, em um peso morto. O mais perverso desse tipo de perda é que ela não gera dor imediata, não gera arrependimento forte, não gera aquele choque que obriga a mudar. Ela gera apenas uma sensação constante de que está sempre faltando um pouco mais, sempre apertado, sempre correndo atrás. E quando alguém questiona, a defesa vem pronta. Mas é seguro. Essa frase encerra o debate. Ela funciona como um escudo emocional. Só que escudos emocionais não protegem patrimônio. Protegem apenas o ego. Da ansiedade. Segurança de verdade exige atenção, exige adaptação, exige revisão constante. Quando algo não exige nada disso, quando ele simplesmente se encaixa perfeitamente no discurso coletivo, é sinal de que ele deixou de ser solução e virou parte do problema. Em 2026, o dinheiro não vai punir quem erra tentando. Vai punir quem não pensa. Vai punir quem terceiriza decisões importantes para rótulos confortáveis. Vai punir quem confunde tranquilidade mental com proteção financeira. E essa é a armadilha do seguro. Ele não quebra você de uma vez. Ele adormece. Muita gente acha que uma carteira só é destruída quando acontece um tombo visível, quando o número cai, quando o saldo diminui, quando a manchete assusta. Mas a maior parte das carteiras não morre assim. Elas morrem devagar, em silêncio, sem chamar atenção. A destruição mais comum não vem da queda, vem da imobilidade. Você olha para o extrato e vê o mesmo valor de meses atrás. Isso dá uma falsa sensação de estabilidade. O problema é que, enquanto o número não se mexe, todo o resto se move. O supermercado muda, o plano de saúde muda, a escola muda, o aluguel muda, o imposto muda. Tudo sobe um pouco, quase imperceptível, e o seu dinheiro, parado, começa a comprar menos sem pedir permissão. Ninguém te avisa. Não chega carta. Não aparece notificação. Você só percebe quando começa a fazer contas mentais. Quando o que antes cabia no orçamento agora aperta. Quando o dinheiro acaba mais rápido. Quando você trabalha o mesmo tanto, ou até mais, mas a sensação de progresso some. Isso não é azar. É matemática simples. Se o seu dinheiro não cresce no mínimo no mesmo ritmo da vida, você está andando para trás enquanto acredita estar parado. E andar para trás sem perceber é uma das formas mais perigosas de perda. O sistema financeiro moderno se beneficia disso. Ele prefere milhões de pessoas confortavelmente imóveis a poucas pessoas inquietas e atentas. Imobilidade é previsível. Previsibilidade gera margem. Margem gera lucro para quem controla as regras. O mais irônico é que quem vive isso raramente se vê como alguém que está errando. Pelo contrário, se vê como alguém responsável, conservador, prudente. E esse rótulo positivo dificulta ainda mais a mudança, porque ninguém gosta de abandonar uma identidade que soa correta. Carteiras não quebram apenas quando perdem valor nominal. Elas quebram quando perdem função, quando deixam de proteger o futuro, quando não acompanham o tempo, quando viram apenas um lugar onde o dinheiro espera, enquanto a vida cobra. Em 2026, muita gente vai olhar para trás e perceber que não tomou nenhuma decisão catastrófica. Não fez loucura. Não apostou errado. Apenas ficou tempo demais em algo que parecia seguro, enquanto o custo de viver subia sem piedade. E esse tipo de perda dói de um jeito diferente. Dói porque não tem um vilão claro.
Não tem um erro específico para corrigir. Só existe a constatação incômoda de que ficar parado também foi uma escolha. E uma escolha cara. Existe um erro psicológico silencioso que afeta o brasileiro mais do que ele imagina. Não é falta de conhecimento técnico. Não é preguiça. É confundir segurança financeira com conforto emocional. E essa confusão custa caro ao longo do tempo. O cérebro humano foi feito para evitar dor imediata, não para maximizar ganho futuro. Quando uma decisão financeira não provoca ansiedade, quando ela não gera dúvida, o cérebro interpreta isso como algo positivo. Ele entende que você está seguro, que não precisa agir, que pode relaxar. No Brasil, esse mecanismo é ainda mais forte. Aqui, a incerteza faz parte da rotina. Então, qualquer coisa que reduza a ansiedade vira prioridade. Não importa se rende menos. Não importa se perde valor aos poucos. O que importa é não sentir medo hoje. O problema é que o mercado moderno pune exatamente essa busca por conforto. Ele recompensa quem tolera desconforto controlado e pune quem foge dele a qualquer custo. Quando você evita qualquer sensação de risco, você acaba aceitando riscos maiores, só que invisíveis. O brasileiro, em geral, não quer errar. Ele prefere não ganhar a errar. Prefere ficar onde está a tomar uma decisão que possa ser questionada. Isso cria um padrão de comportamento previsível, quase automático. E previsibilidade, no mercado, nunca joga a favor de quem investe pequeno ou médio. Esse erro psicológico se disfarça de virtude, prudência, conservadorismo, responsabilidade. Palavras bonitas, que escondem uma verdade incômoda. O medo de se sentir desconfortável é maior do que o desejo de evoluir. Quando alguém foge de tudo que causa frio na barriga, ela não elimina o risco. Ela apenas troca o risco visível pelo risco silencioso. E o risco silencioso não avisa quando está crescendo. Ele só aparece quando já ficou grande demais. Por isso, tanta gente passa anos fazendo tudo certo e, ainda assim, chega em um ponto da vida com a sensação de que algo não fechou. Trabalhou, economizou, foi prudente. Mas o patrimônio não acompanhou o esforço. O problema não foi o trabalho. Foi a mentalidade aplicada ao dinheiro. Conforto emocional não é critério de segurança financeira. Nunca foi. Segurança de verdade exige atenção, revisão e, principalmente, disposição para sentir um certo desconforto ao longo do caminho. Quem entende isso cedo ganha vantagem. Quem ignora continua se sentindo protegido, enquanto perde espaço lentamente. E essa é uma das armadilhas mais sofisticadas do Padre Tuapur. Comportamento humano. Se sentir bem enquanto está sendo prejudicado. Quando as pessoas sentem que o mundo está instável demais, elas criam pequenos rituais mentais para se acalmar. Não são decisões financeiras de verdade. São frases, mantras, justificativas que ajudam a dormir melhor à noite. Pelo menos não perco. É garantido. Sempre foi assim. Funciona para todo mundo. Essas frases não servem para proteger patrimônio. Servem para proteger a mente do desconforto. Elas encerram qualquer conversa mais profunda. Elas evitam questionamento. Elas criam uma sensação artificial de controle. O curioso é que essas frases quase nunca vêm acompanhadas de números reais, de análise, de comparação. Elas vêm carregadas de emoção, de história, de tradição. São repetidas de geração em geração como se fossem leis imutáveis, quando, na verdade, são apenas respostas emocionais a um ambiente de medo. As pessoas também buscam validação constante. Perguntam para amigos, familiares, colegas de trabalho. Não para aprender algo novo, mas para ouvir que estão fazendo a coisa certa. Cada confirmação funciona como um sedativo. Alivia a ansiedade por algumas horas, talvez dias. Outra coisa comum é evitar olhar com atenção, evitar revisar, evitar entender.
Quanto menos se olha, menos se pensa. E quanto menos se pensa, mais confortável tudo parece. Ignorância, nesse caso, não é falta de acesso à informação. É uma escolha inconsciente pela tranquilidade. Existe também o apego ao passado. Sempre funcionou comigo. Essa frase ignora completamente o contexto atual. Ignora que o mundo muda, que as regras mudam, que o dinheiro circula de forma diferente. O que funcionou ontem pode estar apenas sobrevivendo hoje, não prosperando. O auto-engano mais sofisticado é aquele que se veste de responsabilidade. A pessoa se vê como cautelosa, madura, equilibrada. E, de fato, ela pode ser tudo isso em várias áreas da vida. Mas quando essa identidade impede qualquer revisão, ela vira um bloqueio. Em 2026, muita gente vai continuar repetindo essas frases. Vai continuar se sentindo protegida. Vai continuar evitando o desconforto de pensar diferente. E só vai perceber o custo disso quando a distância entre esforço e resultado ficar grande demais para ignorar. Se proteger emocionalmente não é o mesmo que se proteger financeiramente. Enquanto essas frases acalmam a mente, o tempo continua fazendo o trabalho dele. E o tempo, no mercado, cobra juros de quem para de prestar atenção. Em 2026, segurança não tem nada a ver com evitar risco. Essa ideia já ficou para trás. Segurança, hoje, significa saber exatamente qual risco você está correndo, inclusive aquele que não aparece na sua frente. O maior erro das pessoas não é assumir risco demais. É assumir risco sem saber. É acreditar que está protegido quando, na verdade, está apenas confortável. O risco mais perigoso é aquele que não provoca medo, porque ele cresce sem resistência. Muita gente acha que ser conservador é não mexer, não questionar, não revisar. Mas conservadorismo de verdade exige vigilância constante, exige adaptação, exige reconhecer quando algo deixou de cumprir a função que um dia teve. O novo critério de segurança começa com uma pergunta simples, mas incômoda. O que está corroendo o meu dinheiro enquanto eu me sinto tranquilo? Não é uma pergunta agradável. Ela tira o chão. Ela obriga você a sair do modo automático. Hoje, perder dinheiro não significa ver o saldo cair. Significa perder tempo, perder poder de escolha no futuro, perder liberdade aos poucos. Cada ano em que o dinheiro não acompanha a vida é um ano que não volta. Segurança real exige comparação, exige contexto, exige entender como o sistema se movimenta e onde ele está empurrando a maioria. Sempre que você percebe uma multidão correndo na mesma direção, essa é a hora de parar e pensar, não de seguir. Quem sobrevive financeiramente no longo prazo não é quem evita todo risco. É quem escolhe riscos conscientes e evita os invisíveis. É quem aceita desconforto hoje para não pagar um preço maior amanhã. Isso não tem nada a ver com apostas irresponsáveis. Tem a ver com abandonar decisões automáticas. Tem a ver com substituir frases prontas por raciocínio próprio. Tem a ver com assumir o controle mental do dinheiro, em vez de apenas reagir ao medo coletivo. Quando você muda o critério de segurança, tudo muda. O foco deixa de ser sensação e passa a ser função. Deixa de ser tranquilidade imediata e passa a ser proteção real do futuro. Em 2026, quem continuar medindo segurança pelo conforto emocional vai ficar para trás sem entender exatamente quando isso aconteceu. Quem aprende a medir segurança pelo entendimento ganha algo raro: clareza. E clareza no mercado é poder. Quando todo mundo concorda que algo é seguro, esse é o momento exato em que você deveria ficar mais atento. Consenso demais nunca foi sinal de proteção. Sempre foi sinal de acomodação coletiva. Dinheiro não respeita tradição. Não respeita hábito. Não respeita aquilo que sempre foi feito. Ele se move para onde existe atenção, disciplina mental e adaptação. Quem trata o dinheiro como algo que pode ser deixado em paz
Por tempo demais, acaba descobrindo, tarde, que o mundo não ficou em paz junto. Existe uma mentira confortável que acompanha muita gente por décadas. A ideia de que, se não está dando problema agora, então está tudo certo. Mas o custo real quase nunca aparece no presente. Ele aparece no futuro, quando as opções diminuem, quando a margem de manobra some, quando a liberdade fica mais cara. Preguiça mental custa caro. Não porque a pessoa é incapaz, mas porque ela terceiriza decisões importantes para rótulos, para frases prontas, para aquilo que não exige esforço. O sistema agradece. Ele sempre ganha quando você para de pensar. O que destrói carteiras não é a ousadia, é a passividade disfarçada de prudência. É o orgulho de nunca ter arriscado, sem perceber que ficar parado também foi um risco. Só que um risco silencioso. Em 2026, muita gente vai olhar ao redor, tentando entender por que trabalhou tanto e avançou tão pouco. Vai culpar o governo, o mercado, o azar, qualquer coisa que alivie a responsabilidade pessoal. Mas a resposta quase sempre esteve ali, desde o começo, na decisão de seguir o conforto em vez da consciência. O dinheiro exige respeito. Respeito não é medo, é atenção constante, é revisão, é disposição para questionar até aquilo que parece óbvio demais para ser questionado. Quando algo parece seguro demais, fácil demais, aceito demais, isso não é um convite para relaxar. É um aviso silencioso de que o jogo já mudou e que quem continua jogando do mesmo jeito está, na prática, pagando para aprender depois. No mercado, quem pensa primeiro sente desconforto antes. Quem não pensa sente arrependimento depois. E essa diferença separa quem preserva o futuro de quem apenas preserva a ilusão de segurança.